Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuação ao nosso assunto de geometria. Na aula anterior, a gente viu o que eram retas, semi-retas e segmentos de retas, não foi? Hoje, e se lembrem do símbolozinho em cima das letras, semi-reta AB. Quando for uma semi-reta, em cima do A, do B ou do C e D, em cima das letras maiúsculas, vai estar uma setinha. Uma seta só com um traço, só com uma seta mesmo. Quando estiver falando de uma reta, vai estar uma seta, como se fosse duas setas, uma indo e tá voltando, duas flechinhas. E quando é um segmento de reta, é só um tracinho em cima das letras. Segmentos de retas. Agora eu vou entrar no assunto de tipos de segmentos de retas. Há vários tipos de segmentos de retas. E o primeiro que vamos ver é o segmento de reta consecutivo. Segundo a posição que ocupam no plano, os segmentos de retas são classificados em segmentos consecutivos, quando possui um ponto em comum Na figura abaixo, o ponto comum é quem? É a letra D. Sempre que houver um ponto em comum das semi-retas e ela não for totalmente reta, não estiver no mesmo plano, por exemplo, aqui parece um acento circunflexo, tiver esse meio que quebrado, esse tipo de segmento de reta é um segmento de reta consecutivo. Segmento de reta colinear. O que é um segmento de reta colinear? Quando os pontos pertencem à mesma reta, ou seja, estão na mesma reta, vocês podem ver, tudo isso aqui está na mesma reta, com dois ou mais pontos distintos compartilhando a mesma reta. Ó, o AB e o CD estão na mesma reta, mas eles não compartilham nenhum ponto em comum. Tá vendo? Deixa eu mostrar para ficar mais claro a vocês. O AB é um segmento de reta e o CD outro segmento de reta. Os dois vão dar desse pontinho aqui até aqui, e esse vai desse até esse. Então, nenhum dos dois compartilha nenhum ponto em comum. Então, quando isso acontecer, são segmentos de reta colineares. Vamos agora para segmentos adjacentes. Quando são consecutivos e lineares, ou seja, possuem um ponto em comum e por eles passam uma única reta. Qual a diferença desse e do primeiro, desse e do consecutivo? Do consecutivo tem essa quebra. Essa é torto, não é totalmente reto. Já o adjacente é totalmente reto. E tem um ponto em comum. Quem é o ponto comum? É o ponto B. O ponto B. Esse pontozinho aqui está em comum. Ele tanto participa de AB quanto de BC. Vocês concordam? Ele está nos dois lados. Quando isso acontecer, eles são um segmento adjacente. Segmentos congruentes. Quando dois segmentos apresentam a mesma medida, mas não partilham da mesma reta. Ou seja, pode ver, eles têm a mesma medida, tudo, mas não é a mesma reta. Aqui é uma reta infinita e aqui outra reta que tem esses pontos de mesma medida. Então, quando isso acontecer, serão segmentos de reta congruentes. Ela tem a mesma medida, do mesmo jeito, mas não partilham a mesma reta. Agora vamos ver o ponto médio do segmento de reta. Quando falamos de um ponto médio, é um ponto só que diz que está no meio da reta. Por exemplo, aqui temos o segmento de reta AB, que parte do A até o B. Quem será o ponto médio? O ponto médio é exatamente o ponto do meio. O ponto que fica no meio dos dois é o ponto médio.
Esse ponto, aqui no caso, é chamado de M. Como podemos descobrir o ponto médio? Se temos um segmento de reta de 10 centímetros, onde o ponto médio vai se localizar? Nós só dividimos 10 por 2. Isso vai dar 5, não é? Então, o ponto médio vai estar na distância 5, tanto do A até o B quanto do B ao A. Isso aqui equivale a 5 centímetros, caso o tamanho dessa reta seja 10. Então, o ponto médio é isso.